E eu assim, e nada, Jesus nada. E vinha uns abençoados, e meu pai dizia, não filha. E eu dizia, e eu comecei a orar, Senhor fala, porque eu acredito em profecia. Sabe o que aconteceu? Você acha que o primeiro encontro vai ser aquela coisa linda? Flores caindo do céu, perfume francês no ar. Ele disse, sou eu, irmão Alisson. Irmãos, preste atenção. Gente, na hora que ele falou comigo, você pode tomar o seu assento. Em rápidas palavras, ontem o irmão Fred falou conosco algo que o Espírito Santo já havia falado em seu coração, e nós vamos aproveitar esses poucos minutinhos para falar para vocês. Amém? Amém, irmãos? Queridos, qual é a sua expectativa? O que você está esperando de Deus? O que você está esperando de Deus para o seu futuro? O que você está esperando de Deus para a sua área sentimental? O que você está esperando de Deus para a sua área profissional? Qual é a sua expectativa? Você pode ir ao seu irmão ao seu lado e diga, você espera algo de Deus? Talvez essa pergunta soe assim, incomum para algumas pessoas. Mas para as pessoas que estão em conflitos, porque não sabem o que Deus tem em suas vidas, quando ouve uma pergunta dessa, fica, será que é para mim? Queridos, eu quero perguntar algo muito específico, e eu vou ser bem rápida. Quantos aqui estão esperando de Deus um relacionamento abençoado? Sinceramente, quantos estão esperando no Senhor? Quantos já estão num relacionamento abençoado? Glória a Deus. Irmão, temos que perguntar. Queridos, eu vou contar para vocês rapidamente algo que o Senhor tem feito conosco. Estar solteiro, é muito importante você entender isso. Estar solteiro não é impedimento para fazer a obra de Deus. Você está entendendo? Estar solteiro ou solteira não é impedimento para servir ao Senhor. Muitos idealizam assim, quando eu tiver um esposo, eu vou fazer a obra. O líder chama para orar, para buscar. Não, mas quando Deus me der a minha costela, aí eu vou servir. Querido, se você não faz isso solteiro, casado não vai adiantar muito não. Sabe por quê? Porque muitos idealizam assim, eu quero uma pessoa de Deus. Nós chegamos nos congressos, eu sou jovem, tá? Nós chegamos nos congressos, a nossa adolescência, a juventude, e a gente vê aquele vaso marchando no mistério. Aquela vasa do Senhor ali. E você fala, é aquela que eu quero para a minha vida. Mas aí você começa a caminhar com essa pessoa, e você começa a ver que o caráter dessa pessoa é tão estranho. Porque não tem como você julgar se alguém é de Deus para você pelos dons da pessoa. Irmãos, eu tenho que ser bem rápida, tá certo? Me aguentem, porque o horário é bem... Pode ir? Eita, o irmão está dizendo que pode ir. Glória a Deus. O Espírito Santo falou conosco. Tá aqui meu vaso, meu esposo, 2 meses casados. O Espírito Santo falou conosco essa semana. Disse que a gente teria que contar algo aqui. E eu fiquei falando, Senhor, mas eu fui convidada para cantar, Jesus. E eu estava bem quietinha aqui ontem, quando o irmão falou conosco. E eu disse, tá bom, Jesus, já entendi. Chegou o tempo de falar. Então eu quero te dizer o seguinte: quando Deus tem
em algo na sua vida, quando você busca de Deus, viver o sonho de Deus, o projeto de Deus para a sua vida, pode ter certeza que é no processo que Ele está trazendo a existência na sua vida. É no processo da espera, é no processo do não, é no processo da renúncia. Se você foge do processo, você está fugindo da promessa. Porque para você, querido, entenda uma coisa: se você quer viver a promessa de Deus, você vai ter que fazer isso com o processo. Você vai ter que abraçar o processo. Porque quando você abraça o processo, você abraça a promessa. Você pode dizer isso? Quando eu abraço o processo, eu abraço a promessa. Irmãos, eu cresci aqui nesta igreja desde os 9 anos de idade, quando minha família chegou de São Paulo. Fui batizada com o Espírito Santo aqui, fui batizada nas águas. Irmãos, uma bênção. Servi juntamente com os meus irmãos, e era a gente na cozinha lavando tacho. Às vezes nas atividades, né, Sarinha? A gente estava ali lavando, precisava varrer, a gente estava aqui. Consagração, 5 anos dirigimos aqui de manhã, de 7h30 da manhã, solteira. Teve um dia, irmãos, que eu disse assim: Senhor, cheguei 7h30, comecei a descer os banquinhos para cá, e eu falei: Jesus, cadê, Senhor? A obreira está aqui, mas cadê o obreiro? Você está rindo, mas você também pergunta isso para Jesus, viu? Não ria de mim, não. Fala para o seu irmão assim: vigia, que Jesus conhece o seu coração. Não olha para mim com essa cara não, que eu sei que existe no seu coração uma ansiedade, e Jesus está aqui para falar com você sobre esta ansiedade. Porque o que Deus quer realizar na sua vida é além do que você imagina. Aleluia. Irmãos, e eu assim, e nada, Jesus nada. E vinham uns abençoados, e meu pai dizia: não, filha. E eu dizia: os irmãos conhecem aqui meu pai, né? Não, meu filho, não. Falei: pai, teve um dia que eu até falei: pai, parece que o senhor não quer que eu case. Meu pai disse, olhou bem nos meus olhos e disse: você tem que namorar com Jesus. Vá servir ao Senhor, vá estudar, vá investir na sua vida, minha filha. Porque na hora certa Deus vai colocar ao seu lado aquele que está no coração dele. Naquele período ouvir aquilo foi tão difícil, porque a ansiedade, ela faz isso, ela quer que a gente faça, pegue, haja, saia correndo, gritando. Mas Jesus não. Lance sobre mim toda a vossa ansiedade. Lance. São fardos pesados demais que Deus não quer que você carregue. Irmãos, e passou o tempo, e eu comecei a orar, e nada. Jesus bem caladinho e servindo. Até que chegou um ano que eu disse: Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. Mas eu preciso que o Senhor fale comigo abertamente, Senhor. Que o Senhor fale comigo claramente quem é o meu esposo. Porque eu estou muito confusa, Senhor. Eu estou precisando que o Senhor fale comigo. Quantos aqui acreditam em profecia? Glória a Deus. Quantos aqui acreditam em palavra revelada? Mas eu quero te dizer uma coisa. O que eu vou contar para vocês não é doutrina. Aconteceu conosco. Mas a regra não é essa. Não acontece assim. A regra, você escolhe a pessoa, apresenta a Deus e o Senhor confirma se é ou não da vontade dele. Mas há regras que o Senhor fala. Assim, fala, é ele, é ela. E você precisa entender o que Deus quer falar com você. Mas você só vai entender se você buscar. Não vai ser pastor botando a mão na sua cabeça. Não vai ser líder dizendo: eis que te digo, vai lá que você vai achar. Não. Você precisa ter intimidade com Deus.
Amém? Para entender os propósitos de Deus na sua vida. Porque se você não entende, você não consegue caminhar. Se Deus não abre o entendimento para você do propósito dele que ele tem para realizar, você fica preso. Você não sabe se você vai para a direita nem para a esquerda, você não sabe. Mas eu tenho certeza que há direcionamento de Deus para nós aqui. Amém? E eu comecei a orar, Senhor, fala, porque eu acredito em profecia. Sabe o que aconteceu? Todo o ciclo de oração que eu entrava, lá vinha a irmã, estou vendo uma aliança no teu dedo. Eu falei, Jesus, o Senhor está falando da aliança, mas não está me falando quem é, Jesus? Aí eu fugia para outro ciclo de oração, se escondia lá, né? O segredo do ciclo de oração. Era pocinho de Jacó, menino, uma bênção. Mas não estava buscando só por isso não, eu estava buscando para mim, para buscar o Senhor. Porque a gente não pode buscar ao Senhor pelas bênçãos que Ele nos dá, amém? Isso é interesse. O interesse tem que ser na presença, porque se a presença está com você, você avança. Se você está buscando por interesse, querido, pode parar, que Jesus não é barganha não. Jesus, eu vou fazer isso aqui porque o Senhor vai fazer isso por mim ali. Faz nada. Jesus só fica olhando. Vai? Pode ir. Aí lá na frente a gente bate a cabeça na parede e fala, Jesus, me perdoa, devia ter ouvido melhor a tua voz. Alguém já passou por isso? Não se exponha não. Pensa aí no seu lugar. E aí eu orando, e em silêncio, irmãos, comecei uma campanha de 1 ano, 12 meses, eu e o Senhor. Ninguém sabia na minha casa, só orando e escrevendo minhas orações. E eu comecei a orar e falei, Senhor, fala comigo, quem é o meu esposo? Fala comigo, Senhor, me revela quem é. E eu comecei a escrever características espirituais, características de caráter, características, fui escrevendo. Mas não foi aquela lista assim, tem que ser assim, Jesus. Jesus não é supermercado, não é iFood, que você vai lá na listinha e vai clicando no que você quer, e aí ele manda na sua casa o delivery. Jesus não é assim não, amado. Você apresenta a sua petição e Jesus fala, isso não vai dar para você, porque lá na frente isso vai dar errado. E aí Jesus vai limpando os seus pedidos, porque nós não sabemos pedir. Nós não sabemos pedir. Mas quando a gente começa a andar em intimidade com Deus, os anseios dele fazem assim, ó, no seu coração. E você começa a sentir o que está no coração dele. E aí você começa a andar em segurança. E eu comecei a pedir e nada. Primeiro mês, avivadíssima. Senhor, o Senhor vai falar. E nada. Segundo mês, é agora, Deus, é agora, Senhor. Nada. Terceiro mês, eita Jesus, acho que meu chamado é outro. Meu ministério não é esse mais do casamento. E foi passando, irmãos, 12 meses passaram. Jesus assim, ó. Mas nesse processo, todo o ciclo de oração vinha a irmã. A aliança do teu dedo. Eu falei, Jesus amado, essa irmã tá... Acho que é um dom espiritual que Deus quer me dar. Joia, aliança, acho que é um dom. E o Senhor em silêncio. Passou-se 1 ano. Quem estava aqui no congresso de 2015? Lá no Nélio Dias. Levanta a mão, amor. Tem que estar. Irmãos, eu queria convidar aqui o meu esposo. Porque é muito bom você ouvir a minha parte, né? Mas tem uma parte aqui também muito profunda desse processo da espera. Amém? Vai pegar o microfone, vai falar, E tem que ser rápido, meu amor, por causa do irmão, senão ele vai... Meu amor, meu amor, naquele processo do congresso, eu estava muito segura. Eu estava dizendo assim, Senhor, já entendi.
não cobro mais nada, Senhor, de ti. Se o Senhor quiser dar um relacionamento, o Senhor dá. Mas a tua obra farei. É solteira que é para fazer? A gente faz. Mas o mais importante é estar na tua presença. Porque às vezes a gente idealiza que as coisas só vão funcionar se tiver no relacionamento. Quantos nãos na área profissional eu recebi? E ele vai contar. Quantos nãos recebeu? E eu questionava: Senhor, por quê? E o Senhor bem caladinho. Se essas portas tivessem sido abertas hoje, a gente não teria se encontrado. Porque nós estaríamos distantes. E naquele período do congresso, recebi uma mensagem no Facebook. Não é sobre influência que nós estamos falando? É. Conte, meu amor, como foi essa mensagem? Amém. Quero saudar todos com a paz do Senhor. Foi nada combinado, peguei de surpresa aqui. 2015, o Anderson Leão me convidou para trabalhar no congresso no Nélio Dias, para cuidar do coral. Então existia um coral e uma equipe específica. E tinha toda uma logística, todo um protocolo. Ele me disse, me convidou, eu aceito, vamos trabalhar na obra. Só que ele disse: informe tudo a irmã Ana Paula, que ela será a líder de louvor daquele trabalho. Eu disse, tudo bem. Só conhecer por rede social. Mandei uma mensagem técnica, falando como é que seria a segurança. Teria uma cantina específica, banheiros específicos. E só. E ela, um tempo depois, o start dela foi um pouco lento. Depois ela respondeu. Porque eu não dava ibope, gente, para mensagem de menino no minha rede social. Porque eu estava focada no que Deus tinha para minha vida. Então eu tinha muito cuidado com quem mandava mensagem para mim. Viu, meninas? O seu tesouro é para a pessoa que Deus reservou para você. Só que a glória a Deus, irmãos, meu Deus, é muita coisa. Mas 3 dias depois eu respondi a mensagem dele com um joinha, irmãos. Falei mais nada, só um joinha. Isso, e ela fez um convite para estar na quarta-feira. Quinta-feira seria a abertura oficial, mas na quarta tinha um grande ensaio geral, só com a presença do coral. E ela me fez o convite e eu estava lá. Só que eu cheguei muito cedo, eu estava com luva, estava colocando as cadeiras para a quadra, colocando os alambrados, tudo sujo. Você acha que o primeiro encontro vai ser aquela coisa linda? Flores caindo do céu, perfume francês no ar. Cheguei no ensaio, naquela quarta-feira. Quem estava lá? Tem alguém aqui que estava lá nesse dia? Cheguei cedo, estava lá, fui entrando. Quando eu entrei, olhei para a arquibancada e lá veio um jovem gritando: Irmã Ana Paula! Irmã Ana Paula! Como é que você estava mesmo, meu amor? Todo suado, cheio de poeira, com a luva nas mãos. Ele disse: sou eu, irmão Alisson. Irmãos, preste atenção. Gente, na hora que ele falou comigo, o Espírito Santo de Deus falou para mim: ele é o seu esposo. Irmãos, 1 ano orando, o Senhor calado. No dia que a gente se encontrou, o Espírito Santo bradou: ele é o seu esposo. Só que ele não entendeu nada, tadinho.
Na hora, me deu um susto assim. Eu falei, misericórdia, Senhor. Eu estou espiritualizando demais. E ele, tudo bem, irmã? Eu falei, tudo ótimo. O que aconteceu? O que eu fiz, meu amor? O congresso inteiro? Ela fugiu. Que eu falei, eu acho que isso é coisa da minha cabeça. Mas algo estava acontecendo do lado dele também. Até que eu perguntando ao Senhor, Senhor, eu vim aqui para te servir, mas eu vou observar. E lá no púlpito a gente conseguia ver o coral inteiro e ele lá. E eu observava, trabalhando, servindo, carregando cadeira. Lembra da cadeira? E eu comecei a observar. Eu falei, será, Senhor? Eu não sei nem quem ele é. E o Senhor em todo o tempo, é o seu esposo, é o seu esposo, é o seu esposo. Até que aconteceu uma situação inesperada naquele congresso. Isso, no sábado à noite superlotou aquele ginásio. Teve um momento da apresentação de uma peça teatral. Então foi um momento que eu sentei a cultuar o Senhor. Mas eu ouvi um pedido pelo rádio de um reforço no portão principal. E eu percorri todo o anel e cheguei até lá. E estava um tumulto muito grande. Um exemplo, tinham 500 pessoas querendo sair e umas 2.000 pessoas querendo entrar. Eu consegui chegar ao portão e tentando conversar com as pessoas em cima de mim. Era muita gente. Só que teve um momento que uma jovem grávida atrás de mim, do lado de dentro, queria sair exacerbadamente. Eu disse, se você sair, você pode cair, se machucar, perder o bebê. E ela se acalmou. Só que veio outra grávida, também chorando, querendo sair. Então eu consegui abrir o portão e segurar e elas passarem. No momento que eu virei e dei as costas para o público externo, alguém botou a mão na minha carteira e puxou, que é o famoso punguista, que ele toma a carteira, passa por 2, por 3, por 4, ninguém sabe onde está. Então me desesperei, trabalhando, servindo. Então eu tive que sair pelo anel, entrei por um portão que dava acesso direto ao palco. Foi no momento que eu cruzei, encontrei a irmã Ana Paula, morrendo de calor lá atrás. E aí ele pegou no meu braço e disse assim, irmã Ana Paula, fui assaltado. E eu, foi mesmo, irmão? Pode contar. E ele, foi. Muita gente, o portão. Eu falei, meu Deus, né, irmão? Vou voltar ali. E eu voltei assim, meu Deus, coitado. Ele estava te servindo ali, Jesus, misericórdia. Senhor, que situação de... Senhor, que coisa estranha. Que coisa... Meu Deus. Voltei. Ele sabe, e eu sei, que a glória do que aconteceu é de Deus. Mas o Senhor nos motivou a contar isso para vocês aqui. Então toda a glória, você já sabe de quem é, né? É do Senhor. Amém? Estava eu lá no púlpito. Quando eu olhei para o coral, eu vi ele descendo as escadas, arrumando o rádio no ouvido, colocando as coisas assim, porque dava para ver, dando os comandos para a equipe, abrindo uma água, bebendo. Eu vi tudo, irmãos, porque tem coisas que Deus cega a gente. Cega ou não cega? Não ria não, que você já passou por isso. Mas tem coisas que Deus abre os seus olhos de uma maneira tamanha que você fica, meu Deus, eu nem estava vendo isso, o Senhor está me mostrando. Nem precisei usar óculos, via tudo, parece que estava pertinho assim de mim. Irmãos, quando eu olhei, o Espírito Santo falou assim, observa, minha filha, observa. Eu falei, Deus, não é possível. Ele passou por isso tudo e está voltando a te servir no mesmo lugar onde ele estava. É o meu esposo, Senhor. É esse caráter, Deus. É essa pessoa. É o meu esposo. Glórias a Deus. E eu bem caladinha, eu já tinha entendido tudo. Ele não sabia de nada. E eu já estava assim, Jesus mas Jesus,
eu não vou falar com ele não. Ele vai ter que vir falar comigo. E eu fiquei caladinha. Até que algo aconteceu. Só um comentário. Depois ele achou a carteira, irmãos. A carteira não tinha sido roubada. A carteira estava guardada. Homens. A carteira estava guardada. E eu até disse a ele: eu acho que Deus permitiu acontecer isso com você só para ele falar comigo. E ele, Deus cria situações para que você entenda a vontade dele. E aí, no último dia do congresso, algo aconteceu. O que foi que aconteceu? Irmãos, eu precisei ir ao púlpito para resolver alguns setores técnicos. E eu fiquei observando a irmã Ana Paula louvando. Nesse momento ela estava sentada, estava até descalça, né? Os pés já estavam incomodando. E ele também observou, né? Eu fiquei observando. E fiz a primeira tentativa. Vou se aproximar dela, mas como é que eu falo? O que é que eu vou dizer? Então eu disse: vou tirar uma foto. Eu fui na equipe de comunicação, solicitei ao primeiro irmão. Ele falou: ô irmão Alisson, descarregou a minha câmera. Mas eu não desisti. Fui na segunda irmã. Acabei de trocar a pilha, vamos tirar fotos? Vamos. Se aproximei dela, eu disse: Ana Paula, posso tirar uma foto com você? Ela não disse nada, só balançou a cabeça. Então daí a gente tirou essa foto. A irmã me enviou essa foto e eu reenviei para ela. E daí nós começamos a conversar. Irmãos, quando eu peguei essa foto, cheguei no meu pai. Eu disse: pai, vamos conversar aqui. Pai, o senhor conhece o irmão tal? Eu disse: pai, deixa eu lhe mostrar uma foto. Aí eu mostrei. Olha aí, pai. Meu pai disse assim: filha, você acha que é ele? Eu disse: é ele, pai. Meu pai disse: amém. Isso nunca tinha acontecido. Coisa boa, com isso eu digo, coisa boa é você andar debaixo de autoridade espiritual. Debaixo, se você não tem essa referência dentro da sua casa, tem o seu líder de jovens, irmãos. Tem o seu pastor, que pode orar com você. Eu me lembro que o meu pastor, antes do congresso, antes da semana do congresso, me pegou ali no estacionamento e disse: Ana, Deus vai lhe apresentar o seu esposo por esses dias. Eu falei: pastor, o senhor está brincando? Não, eu estou falando, eu estou sentindo de Deus. Eu falei: amém. Mas eu estava assim meio desacreditado, irmãos. Mas Jesus fez. E é um milagre tão grande. E nós já vamos concluir, porque nós queremos orar com vocês pelos seus sonhos, pelos seus projetos, que não sejam seus, mas de Deus. Nós casamos dia 1º de dezembro de 2019. Dia 1º de dezembro de 2019. Irmãos, nós pagamos. O que nós pagamos do nosso casamento, meu amor? Nada. Aliás, confeccionamos nossos convites. A gente comprou e fez. Deus pagou totalmente o nosso casamento. Irmãos, o que aconteceu, só quem crê em um Deus do impossível acredita. Aleluia. Chegou por meio de julho, nós nos olhamos e dissemos: vamos cancelar a festa. Não temos dinheiro. Vamos juntar a família. Eu disse: meu amor, do mesmo jeito, mulher gosta de umas coisas, né? Eu disse: eu queria tanto um bolo, Jesus. Do mesmo jeito que Deus pode dar tudo, eu também teria alegria se Deus não der nada. Porque o mais importante, o que é mais importante, irmãos? É a bênção de Deus. Falei: teremos a bênção dos nossos pais, dos nossos pastores, da nossa família. Amém. Fomos para um trabalho de oração, bem cedinho ministrar, numa igreja bem pequenininha.
Deus tomou uma irmã para nós, nem sabia do questionamento, e disse: sou eu, Deus da provisão. Eu disse: Senhor, amém. Vamos crer. Mas tudo fechado à nossa volta. E ele bravo comigo: Ana, se você não está crendo, não tire a minha fé, porque Deus vai fazer. E eu: Jesus, por onde, Senhor? Por onde? Por onde? Irmãos, quando nós pensamos em cancelar, Deus usou de pessoas que a gente nunca imaginou. Ligava pra gente e dizia: manda a conta. O que está precisando? Jesus deu tudo. Eu lembro, irmãos, no dia que nós fomos pagar o fotógrafo, foi algo tão importante, tão especial, irmãos. No dia que nós fomos pagar os fotógrafos, Deus trouxe o dinheiro nas nossas mãos e a gente foi lá pagar. E o fotógrafo começou a perguntar: conta a história. Aí eu comecei a contar a nossa história, como a gente se conheceu. E quando eu estava contando, eu senti a presença de Deus ali. E eu comecei a chorar, irmãos. O Espírito Santo dentro daquele escritório falou assim para mim: eu sou o Deus da compensação. Eu vi aquele dia que você pegou aquela cadeira e você desceu com aquela cadeira para o púlpito, perguntando a mim: onde estava o obreiro? Eu estou pagando o seu casamento. Aleluia! Se você deseja, irmãos, viver algo diferente, se disponha também a fazer coisas diferentes para Deus. Fazer coisas que saem da sua zona de conforto. Você nasceu aonde, meu irmão? Meus irmãos, vocês conhecem São Gabriel da Cachoeira? Creio que pouquíssimos, que a não ser minha irmã, que também é natural de lá. É uma cidade no norte do Brasil, no estado do Amazonas. Fica na fronteira com Colômbia e Venezuela. Como é que eu nasci lá? Meu pai solteiro, jovem aqui, militar do exército, foi designado para passar 3 meses na fronteira, que era uma operação especial. Ele passou 10 anos. Então conheceu a minha mãe, e dessa virtude veio o Alisson, veio o Anderson Leão, creio que ele não está aqui, e Andressa, minha irmã, que está aqui. Então, onde nós nascemos? São Gabriel da Cachoeira. E eu nasci em São Paulo, irmãos, logo ali. E onde a gente se encontrou? Em Natal. Quantos concursos nós fomos reprovados? Quantas portas de bolsa para fora do país veio diante de mim e eu não fui? Que eu até falei: Senhor, e agora? Se ele tivesse passado e se eu tivesse ido, jamais a gente teria se encontrado. No nosso casamento a gente falou assim: agora deu certo. Deus pode fazer o que Ele quiser, porque Ele já nos uniu. Glória a Deus. Espere pelo tempo de Deus na sua vida. Não queira pular etapas. Não queira sair ansioso, ansiosa, atirando para todos os lados, começando um namoro de 1 mês, aí termina, aí começa outro, termina, aí vai defraudando. Espere no Senhor. Nem que chamem você de... pode falar, meu amor, pode falar. Na minha juventude, meus irmãos, eu sofri muito bullying, fui chamado muito de mole, porque é realidade. Meu pai dirige uma congregação, costumeiramente aos anos a gente muda de congregação.
E eu e meu irmão solteiros, e muitas irmãs jovens tentavam conversar com a gente. E pela orientação do Espírito Santo, através de nossos pais, não era aquele caminho, não era a pessoa certa para aquele momento investir. Espere pelo tempo de Deus, que a espera é recompensadora. Quando você abraça o processo, você abraça a promessa. E eu queria convidar aqui a ficar em pé. Quantos esperam algo do Senhor? Quantos têm expectativa, seja na área profissional, seja na área acadêmica, seja na área emocional? Quantos aqui receberam promessas de Deus? Promessas reveladas em profecia, na palavra, ou você mesmo no seu coração, Deus tem gerado promessas. Você acredita? Você crê no Deus que tem feito estas promessas? O tempo vai chegar, mas lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Você poderia fechar os seus olhos nesse momento, e aí no seu lugar, fale com o Senhor. Fale o que está tirando a sua paz. Fale o que você está ansioso demais, angustiado demais, desesperado e desesperada demais. Tira do seu coração todo medo, toda dor, e volte a sonhar, volte a acreditar, volte a crer nas promessas de Deus. Aleluia. Tudo começa com a oração, irmãos. Tudo começa com a vida no altar. Tudo começa com a entrega, com a renúncia, com o direito deixado na mão de Deus. Eu não tenho direito a nada, Senhor, o direito é teu, faz a tua vontade. Pare de estipular prazos para Deus. Pare de falar, Senhor, faz desse jeito. Você acha que Deus não sabe como agir na sua vida? Você acha que o controle perdeu das mãos de Deus? O Senhor abre portas aonde não tem, e Ele chama a existência aquilo que não existe. E Ele está chamando sobre a sua vida a existência aquilo que não existe. Vamos clamar. Deus querido, Pai bondoso, estamos nessa tarde tão abençoada, onde Tu reuniste essa juventude, Senhor, que almeja a salvação. Pai querido, visita estes corações, Deus, muitas vezes feridos, Senhor, sem compreensão. São adolescentes, são jovens, são adultos, Senhor, e o Senhor sonda a todos, conhece o detalhe de cada um. Aquelas orações pela madrugada têm que voltar, Senhor. A intimidade, a sua experiência tem que ser diante de Deus. Ó Jesus, cura nesta tarde, Deus, porque quem faz milagre é o Espírito Santo. Estamos orando ao Senhor de coração limpo, Deus, pedindo a Tua misericórdia, que a Tua palavra diz que é a causa de não sermos consumidos. Mas uma viva de estar aqui, se inicia um novo ano para uma nova trajetória, porque cremos, Senhor, nos Teus propósitos e desígnios, que são os melhores em direção à eternidade. O Teu Filho, Senhor, morreu e ressuscitou, que não foi em vão. Está aqui vidas preciosas, porque foi o Senhor quem formou, foi o Senhor quem criou, Deus. Ó Pai querido, Te clamamos, Senhor, por um milagre aqui, Deus, na área sentimental, Senhor, na área profissional, nos seus empreendimentos, Senhor, nos sonhos, Jesus, que cada um volte a sonhar, e nesta tarde sejam influenciadores, porque você não está lá por acaso. Deus lhe colocou lá para ser a diferença, para ser a luz naquele lugar, e não retroceda, porque é a vontade do Senhor. Canal Semeando
terra. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus!